Agora levámos 200, elas já ficaram contentes, ficaram-se a sentir importantes, do género. Tomem lá um cala-a-boca, sigam a vossa vidinha, depois quando nos lembrarmos entramos em contacto outra vez. Nós temos que ser espertos, não é? Tem que ser um caminho de duas vias. Não precisamos de ir blindsided, não precisamos de ir com vendas nos olhos sem saber o que é que se passa. Podemos ter plena consciência do, ok, é isto, it is what it is, mas eu preciso daquilo, da estrutura que há do outro lado. Porque tu já tiveste a Cláudia Simões, já tivemos o Bruno Candé e já tivemos tantos outros. Foi um momento de comunhão. Várias negras de todo o tipo, de todas as cores, de todas as estampas. Não haverá aqui também um exagero na nossa comoção com tudo o que vem dos Estados Unidos? Se vem dos Estados Unidos é bom. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Quinto episódio do Mata Bicho. Hoje temos aqui a nossa habitual Marisa Rodrigues, e temos a Natália Alves, uma estreia para a Natália. Decidimos hoje vir aqui falar um bocadinho sobre um evento que organizámos no dia 4, portanto na terça-feira, e que foi a antestreia muito especial do Woman King em Portugal, que levou à sala de cinema praticamente 200 mulheres negras. Foi uma primeira e foi um evento especial porque lá está, foi focado nestas mulheres. Não foi excludente porque também foram homens, alguns poucos, e também foram pessoas brancas. Mas o foco era, com certeza, poder reunir aqui uma massa boa de mulheres negras, de nos sentirmos nada, porque só a Natália entre nós as três é que foi, e há aqui um pequeno recalcamento sobre isso, mas pronto, avancemos. A intenção era criar um momento de empoderamento, um momento em que nos pudéssemos apreciar, um momento em que pudéssemos nos espelhar em mulheres que conseguiram mudar um bocadinho o chip e mostrar que podem, conseguem e fazem. Natália, conta-me como é que foi este evento. Então, espero que não fiquem com muita inveja, mas foi muito bom. Um bocadinho, percebo. Se virem os vídeos que conseguimos da noite, vão perceber porquê também, mas mesmo assim não vão conseguir dos vídeos retirar aquilo que nós vivemos ali. Foi um momento de comunhão. Várias negras de todo o tipo, de todas as cores, de todas as estampas, de todos os cachos, de todos os crespos. Eu saí de lá, não vou mentir, saí de lá cheia ontem. Eu fui assim com uma expectativa, mas ainda foi um bocadinho mais além do que aquilo que eu estava à espera. Faltou o coffee break, faltou um momento depois no fim, o after, para nós falarmos um bocadinho sobre aquilo que vivemos ali, porque aquele filme foi uma montanha russa, então chegou ao fim, olhámos umas para as outras e só pensámos, meu Deus, agora temos tanto para falar umas com as outras, olharmos tanto umas para as outras que não nos conhecíamos, a maior parte não se conhecia, mas identificávamos e queríamos falar. Pronto. O que é que havia para falar? Havia muito para falar. O que é que sentias necessidade de falar? Havia para além daquela representação que nós tínhamos acabado de ver ali, daquelas mulheres, elas idênticas a nós, e falar aqui sem dar spoiler é difícil, mas eu vi o meu cabelo várias vezes nelas, não é? Sentado momentos em que trançavam o cabelo umas das outras, conversas, partilhas que tiveram ali no filme, que dá vontade de dizer, ei, olha, lembras quando eu também trançava o cabelo assim e doía e tinha que ser ao domingo? Chegou ao final, nós tínhamos que falar sobre muita coisa que se viu no trajeto do próprio filme, muitos temas que foram ali levantados de forma, sim, meio discreto, mas que era importante, e eu acho que no fim queríamos muito esse debate, queríamos muito essa conversa, eu queria muito. Marisa, fez para ti sentido a organização deste evento? Eu acho que sim, acho que peca por tardio, mas acho que nós, principalmente enquanto mulheres pretas, precisamos muito deste tipo de iniciativa, porque, caramba, nós acabamos por ter todas as mesmas dores e andamos aqui às vezes meio perdidas, como se não nos conhecêssemos, não é?
E felizmente que as coisas estão a mudar um bocadinho e que já se começa a avançar no sentido de olharmos umas para as outras como irmãs e tipo, posso-te ajudar, posso fazer alguma coisa por ti, posso-te ouvir, estou aqui, fala comigo. Porque durante muito tempo isso não existiu e durante muito tempo havia uma espécie de rivalidade estúpida que às vezes se criava por nada. Então eu acho que faz falta e devia haver mais vezes. Quando tu falas em rivalidade, eu acho que é muito importante sublinhar que essa rivalidade, na verdade, existe porque nós vivemos num sistema patriarcal. Então tem a ver, essa rivalidade não é exclusiva da mulher negra. É uma rivalidade que sempre foi instituída na mulher em geral. E nós sentimos... Desculpa, mas é sobre nós depois recai todos os tipos de preconceito e depois o colorismo também entra com muita força aqui, percebes? E acaba por criar um fosso gigante, ou criou durante muito tempo um fosso enorme. Nós agora, com outra consciência e também com outro olhar sobre nós e sobre a comunidade, que nós estamos a tentar remediar, mas a verdade é que durante muito tempo não foi possível. Olha, eles ali no filme pegam numa coisa, desculpa interromper-te, em que basicamente são irmãs todas, elas lutam todas para o mesmo objetivo e quando conseguem olham umas para as outras, apesar de terem vindo de tribos diferentes, isso é uma das coisas que se salienta logo ali no início, eliminam, ok, eu não quero saber do teu passado, eu não quero saber de que tribo tu pertences, o que é que a tua tribo representa, o que é que os homens da tua tribo fizeram no passado. O que interessa é o daqui para a frente e agora nós somos irmãs. Agora nós estamos juntas e agora vamos vencer as batalhas juntas e vamos lutar lado a lado, portanto precisamos de perceber que as nossas necessidades são as mesmas. Por isso é que eu disse que no fim nós tínhamos de ter falado, percebem? Sim, é o please show some love, porque as pessoas precisam de se habituar de que... o outro lado vai sempre se sentir bem quando tu conseguires lhe dar um elogio, quando tu conseguires levantar aquela pessoa quando ela está num momento mais... Mesmo que não a conheças, sabe bem. Eu passar na rua e ter uma outra irmã que olha para mim, uau, o teu lenço, adoro. Ontem houve muito disso, muito. Sim, muita mulher bonita com lenço, com tranças, com afro, colares. Com vestidos, colares, então olhavam umas para as outras e és tão gira, e outra, tu também és tão gira. É muito importante. Durante tanto tempo não era giro, não é? A palavra parece banal, mas durante muito tempo não foi giro. E então olharmos umas para as outras e reconhecermos que na nossa pretitude, somos todas diferentes e cada uma vem ao seu jeito, à sua maneira, mas não perde a beleza por isso. Tira ali a atenção da competição, eu acho. Certo. Há uma outra coisa muito importante nesta história toda que tem a ver com, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso porque houve um comentário no post que anunciava a iniciativa sobre a instrumentalização. O foco, eu acho que isso é tirar um bocadinho o foco da real intenção nossa enquanto comunidade negra, porque de certa forma nós todos sabemos que a instrumentalização ela existe sempre, nós sabemos que o dinheiro no fundo vai parar nos mesmos sítios, mas eu, na minha opinião, o foco aqui é realmente nós percebermos que entre nós as coisas começam a mudar, nós começamos a ver-nos um bocadinho de forma diferente, a apreciar-nos e a levantar-nos e a caminharmos todos mais ou menos na mesma direção. Isto sem aquela cena do somos todos amigos, é o de percebermos que o meu benefício vai ser também provavelmente o teu benefício. Pelo menos é a forma como eu vejo. Como é que vocês veem esta questão da instrumentalização? Marisa? Então. Eu estava a esperar que a Marisa falar. Não tenho muito para dizer. É o que é. A Bantu é um real exemplo de que é muito difícil nós conseguirmos as nossas coisas sozinhos, né? Por mais vontade que nós tenhamos, não é fácil. Portanto, vamos sempre precisar do outro lado. Agora, já que querem vir, é como a Natália estava a dizer há bocado, deixem-nos fazer as coisas à nossa maneira, as nossas coisas, as coisas que são sobre nós,
deixem-nos fazer à nossa maneira, deixem-nos ser nós a contar as nossas histórias. Acho que no fundo é só isso, porque insistir nesta narrativa de temos que criar os nossos próprios meios, ok, temos, e vamos criando, mas não somos autossuficientes, não temos estruturas suficientes para fazê-los sozinhos, temos que reconhecer isso também. Eu acho que completando aquilo que tu disseste, eu acho que tem que ser nós temos que ser espertos, não é? Tem que ser um caminho de duas vias. Não precisamos de ir blindsided, não precisamos de ir com vendas nos olhos sem saber o que é que se passa. Podemos ter plena consciência do, ok, é isto, it is what it is, mas eu preciso da estrutura que há do outro lado para eu conseguir garantir aquilo que eu quero fazer. Eu percebo esse comentário, não percebo esse comentário, mas percebo esse comentário de uma pessoa que não tenha visto o filme, uma pessoa que vê o filme, como eu vos estava a dizer há pouco, percebe claramente que aqui foi inteligência minuciosa de quem construiu aquela narrativa. Porquê? Porque percebeu que podia utilizar uma plataforma ou uma estrutura que não é sua para contar uma história intensa da maneira que cria, uma narrativa que poderia ter sido totalmente diferente para nós, negros, e foi o que eu disse, eu fiquei completamente chocada pela forma como foi contado, porque eu nunca pensei, dos lugares de onde nós saímos, onde sempre tentámos agradar, não é? Nós negros sempre tentámos agradar, agora conseguimos mais qualquer coisa, então eu vou tentar agradar para que ninguém me tire deste lugar que eu já consegui chegar. Então ver pessoas que já chegaram muito longe, desafiar o sistema e contar a história ao contrário, e ousar dizer, não, isto teria sido diferente se nós tivéssemos defendido a nossa história, se nós tivéssemos defendido o nosso valor, o nosso património. E nós é que errámos em deixar que os europeus entrassem, invadissem e nos levassem aquilo que nós tínhamos de melhor e deixámos-nos corromper. Então, eu acho que utilizámos a estrutura de outra pessoa, portanto, somos conscientes que precisamos da outra pessoa para contar a nossa história à nossa maneira e alertarmos gerações futuras. Então eu acho que esse comentário percebo de onde vem, mas já está na altura de ser um bocadinho diferente. Portanto, para ti a mensagem foi passada pela perspectiva correta? Foi. A perspectiva negra, no caso. A questão do o negro contra o negro claramente entende-se e o filme mostra isto. Não é o negro contra o negro. É a mão branca a explicar ao negro. É mais deep, é mais profundo. É mais profundo do que isso. Então, para mim, choca-me um bocadinho, que foi o que eu disse, quem viu, se viu para além do óbvio, para além daquilo que está ali, em palavras simples, se conseguiu ver em cada cena o que é que realmente eles queriam dizer nos cânticos, nas brincadeiras, nas vestes, foi muito forte. Então, não se pode falar disso de uma forma, num comentário simples de 20 caracteres para dizer, e tal, vocês estão-se a deixar levar. Não. Nós estamos a deixar que eles... Ou melhor, estamos a fazer com que eles se deixem levar naquilo que nós queremos contar. E foi muito bem contado. É negro contra negro, sim, mas tem mão branca. E o que eles estão a explicar é, olha o que é que vocês estão aqui a fazer. Estão a perder aquilo que nós temos de bom no nosso por causa daquilo que alguém nos ensinou. Então, essa é a história que tem que ser contada. Estou cheia de vontade de ver o filme já. Muita! Muita! E vontade de ir ver só com mulheres também. Vou levar a minha mãe, a minha irmã, para haver o mesmo sentimento que se quis recriar. Amigas, nesta estreia. Tenta, porque vocês saem de lá e olham umas para as outras durante o filme, tipo, porque encontram-se em vários momentos. Sim, em vários momentos em que tu teres a coragem de ser, né? A liberdade de ser e não teres que, calma, eu agora tenho que comportar-me desta maneira porque estou aqui numa sociedade um bocadinho diferente, então agora, percebes? Até houve uma cena que me marcou muito, pequenos detalhes, mas eu também sou muito detalhista, então sou um bocadinho suspeita a falar, mas houve uma cena de morte em que o choro dela é característico do nosso povo. O nosso povo chora assim. Nós não choramos uma morte com lágrimas a escorrer pelos olhos, fazemos-lo agora na Europa, mas o nosso povo chora com ruído, com o corpo, não é? Com o corpo, com todo o ser. Então isso foi uma das coisas que eu vi e assim que vi vieram lágrimas aos olhos, e só de falar agora já me estou emocionado, não percebem? Então há coisas que, se as pessoas realmente virem com atenção, não voltado para
é um filme só, mas perceberem as histórias de vida que estão por trás daquele filme. Outra coisa que também me chocou muito foi a ancestralidade, como ela é abordada ali. A nossa magia é magia negra. É negra. O que é negro? Negro é mau, não é? E nós temos ali vários momentos em que há odds, aqueles nomes que eles chamam, para a malta do Candomblé Black vai ver aquilo, eu não sou, mas tenho amigos que são, vai encontrar-se e vai perceber que os nomes que eles põem às pessoas são nomes de santos, percebem? Eu não quero contar. Sem spoiler, Natália, sem spoiler. Difícil. Temos que as pessoas vão ver por elas próprias. Está difícil, eu estou a tentar segurar, mas o valorizar o espírito, não é? A pessoa morre, mas o espírito fica, e esse espírito, na tradição africana, eu falo para mim que sou guineense, nós alimentamos esse espírito, nós damos de comer esse espírito. E existir isso num filme, numa sala de cinema, e não ser interpretado de uma maneira pejorativa ou má ou negativa ou com magia negra, porque tu sabes que mesmo que aquelas pessoas... Tu sabes que mesmo que aquelas pessoas que estão ali ao teu lado a assistir à mesma cena, mesmo que elas não sejam da mesma cultura que tu, porque eu sou cabo-verdiano, tu és guineense, mas tens noção que aquelas pessoas vão entender, vão perceber a origem daquilo, vão perceber alguns detalhes que provavelmente escapa à maioria. A maioria, obviamente estou a falar numa visão europeia, nós que estamos na Europa. Mas sim, é preciso ver então com olhos de ver e prestar atenção ao detalhe. E vejam mais do que uma vez. Eu vou ver mais do que uma vez. Assim que estamos a dar dinheiro ao mesmo de sempre, sabes, né? Vejam uma vez e depois esperem que saia no streaming, quer dizer, e continuamos a dar dinheiro na mesma aos mesmos de sempre. No fundo vai sempre lá parar. Mas olha, voltando então a esse tema, Marisa, as coisas mesmo assim estão a mudar ou não estão a mudar? Não sei, mas eu também sou muito cética a estes novos tempos. Porquê? Porque é como tínhamos falado no podcast que fizemos com a Maria, que quando as pessoas percebem que o racismo e todas estas questões de diversidade, inclusão, começam a dar dinheiro, toda a gente se lembra de nós, não é? Toda a gente. Eu não quero ser injusta naquilo que vou dizer, mas eu tenho realmente muitas dúvidas se isto é feito com um propósito mesmo que vale a pena, ou se ela está mais uma maneira de nos ir... Aí vem a tal questão da instrumentalização que estávamos a falar. Sim, porque às vezes pode ser tipo, olha, agora levámos 200, elas já ficaram contentes, ficaram-se a sentir importantes, do género. Tomem lá um cala a boca, sigam a vossa vidinha, depois quando nos lembrarmos entramos em contacto outra vez. Não estou a dizer que seja isso, mas pode ser também. Porque mas mesmo que seja, não achas que essas pessoas que viram e que sentiram ali um fervilhar cá dentro, que alguma coisa mudou nelas? Mesmo que haja instrumentalização, não há entre nós não há um fatorzinho de mudança na forma como olhamos para a própria comunidade e para a forma como os outros olham para a comunidade? Por muito pequena que seja, mas eu acho que só o facto de tu te veres representada já muda ali qualquer coisa, percebes? Já fica... Podia ser uma antepassada minha qualquer, não é? Podia ser uma familiar minha. E isso muda, é de facto tu perceberes que, ok, também é um lugar que também é meu. E acima de tudo, é olhares, ver-te e sentires que, ok, pela primeira vez contaram a nossa história do nosso ponto de vista, não nos tiraram o nosso lugar de fala, que é uma coisa que acontece muito, não é? Que toda a gente fala de racismo, toda a gente fala de diversidade, toda a gente fala de inclusão, mas ninguém quer parar para ouvir os protagonistas das histórias. As pessoas querem falar, não é? Tu vês, se for preciso, no comentário, mesmo nas estações televisivas, tu tens uma mesa de 5 brancos
a falar sobre racismo ou a falar sobre diversidade e inclusão, quando o lugar deles deve ser um lugar de escuta. Porque por muito que saibam, na teoria, eles não sentem as dores. Eles não sabem o que é ser Certo. preto. Não é? Eles não sabem o desconforto que é entrar no autocarro e haver uma pessoa estúpida que segura a mala porque acha que vais roubar. E se for preciso, estás tu com a tua mochila, com o teu saco do ginásio, com a tua marmita. Senhor, eu não posso nem com as minhas costas, o que é que ele leva a achar que eu vou roubá-lo? Quanto Percebes? muito conhecem as experiências do namorado, do Sim. amigo que é preto e do colega que é Percebes? preto. Portanto, eu acho que muda qualquer coisa, mas ainda há muito trabalho a fazer. Mas lá está. Enquanto o dinheiro for parar à mão dos mesmos, vão surgir muito mais coisas. Também disso não tenho dúvida. E acham que eu acho sempre que é um bocadinho injusto falarmos no o primeiro, porque nós gostamos muito de dar a posição, mas será que isto é mesmo a primeira produção deste género? Vocês lembram-se de As Serviçais? O filme As Serviçais, que deu, se não estou em erro, não quero mentir, o Oscar à, como é que ela se chama? É outra senhora gigante também da turma da Viola Davis. Eu vou ver se encontro aqui muito rápido. As Serviçais. É aquele filme que fala. Está aqui. Como é que ela se chama? A ver se encontro. Pronto, não interessa. Não, a Viola Davis também entra no filme. A Octavia Spencer. Eu acho que foi ela que ganhou o Oscar de atriz secundária e que fala de um grupo de mulheres negras nos Estados Unidos dos anos 50, 60, num momento quente do movimento dos direitos civis. Vocês não viram? Não, eu não vi. Pronto, então vejam, porque também é muito, também, muito bom. Eu vejo muito poucos filmes, não sou grande, sou muito leiga. Não, então olha, é uma boa sugestão também para verem, e eu também quero rever para poder perceber, primeiro porque não sei quem está por trás do filme, não sei se houve ali no argumento, por exemplo, se houve mão negra ou se a história está toda contada do outro lado, mas é um filme também que retrata o poder da união entre mulheres negras. Portanto, este não é uma primeira, é provavelmente uma primeira vez em que há tanta mulher negra por trás na produção. Provavelmente. Sim. Eu acho que este filme também tem a particularidade ali de ter sido gravado algumas cenas em África. Eu acho que isso faz com que muita gente volte a casa sem voltar a casa. Tu sentes, sei lá, eu vim da Guiné. Então não me lembro de muita coisa, mas já voltei à Guiné. Mas eu vejo muitas amigas minhas que viveram sempre na Europa e se calhar ainda nem tiveram a oportunidade de voltar. Ou ir aos países, conhecer os países onde os pais nasceram. Ou conhecer mesmo, nem voltar, é mesmo conhecer. Então acho que é a curiosidade, não é? Tu vês casa, ou pelo menos aquilo que eles te mostram parece casa. E casa não é feio, casa é bonito, casa é acolhedor, casa é um espaço colorido. Casa é onde mais pessoas iguais a mim são felizes, independentemente de terem pouco, porque não mostraram quartos luxuosos com camas king size. Não, eram esteiras no chão. Esteira, no crioulo da Guiné é esteira. Esteiras no chão e pronto, mas não sei, é casa. Eu vi e senti casa. Vi aqueles pequenos... nós chamamos-lhe puti, em crioulo, não sei se sequer tem tradução para português, se tem, não sei. Não faço ideia. É para pôr água e vi muitos desses, delas a passarem pote? Com isso. Pote, pronto, sim, pode ser um pote de barro. E basicamente vi muitas delas a passarem de um lado para o outro com isso. Devia-se ter água ou bebida nas festas que fizeram e lembrei-me logo, nós também temos isto na Guiné, estão a perceber? Não sei, eu percebo o ponto de vista da Marisa, de dizer que até certo ponto quão conveniente é agora tudo, mas eu acho que tem sido tudo, sabes? Não tem sido só no cinema, tem sido com tudo, com a música. Em geral, com certeza, não, com certeza. E nós chegamos um bocado preocupados, não é? E quando passar a moda, será que
deixamos de ter graça ou deixa de ser engraçado. Fora isso, é também quantos é que não se vão só contentar com aquilo, porque colocaste um cá em cima, eu estou a falar, por exemplo, numa premiação em que nunca viram os pretos chegar lá acima e de repente há um que sobe e os outros ficam contentes. Quantos não se contentam só com isso e batem palmas e fica por ali? Quantos mais não se questionam, ok, aquele chegou, eu também consigo chegar, vou conseguir lutar, desbravar, fazer acontecer, ou realmente só entra um de cada vez e fila indiana e bem espaçados um entre o outro? Eu acho que hoje em dia já mudou um bocadinho, pelo menos no nosso pensamento da nossa geração. Na geração da minha mãe era só vai um, passou um, tu tens que ser a melhor da tua Na nossa turma. também é ainda. Acho. Mas é o que eu vejo. já vejo mais o... Não, ela está ali, eu também. Porque não? Acho que já somos um Do bocadinho nosso lado. Do nosso lado, sim, já vejo mais. No tempo da minha mãe eu via mais essa conversa do tens que ser a melhor da tua turma porque tens de ser tu a passar. Se passar um preto, és tu. Então, corre, amiga, porque tens mesmo que ser tu a primeira. E havia muito esse pensamento. Agora, eu já não vejo isso acontecer da mesma maneira. Vejo os próprios pretos a puxarem-se uns aos outros um pouco para vamos fazer isto, vamos criar esta parceria cada vez mais e vem de encontrar aquilo que nós começámos no início, que é qual é a importância de um evento destes para a nossa comunidade. Porquê? Porque nós começamos a fazer network uns com os outros e a perceber que nós não precisamos de ir buscar fora. Eu não preciso de fazer uma consultoria de marketing fora se eu tenho uma irmã minha que eu até conheci no chá de beleza e que trabalha com isso. É então, essa a tal união. Haver estes eventos ajuda a nós conseguirmos criar fazer com que as coisas circulem entre nós, a criarmos uma plataforma. Não é que segregue, não é isso que se pretende. E que o dinheiro também começa a circular mais entre nós e a aumentar e a crescer entre nós. Exatamente, que nos fortifica uns aos outros, de eu não precisar de ir procurar fora e poder facilmente ter uma irmã negra que posso não ser amiga, mas que faz um trabalho excelente, eu reconheço e eu utilizo os serviços dela. Então eu acho que, independentemente de tudo, apesar de sermos usados, se formos conscientemente usados, se isto existe, em que tenhamos noção, acho que não conseguimos talvez espremer coisas boas disso. Acho. Uma outra cena que eu acho que é importante referir, não haverá aqui também um exagero na nossa comoção com tudo o que vem dos Estados Unidos? Porque, um exemplo, nós tivemos o ano passado, se não estou em erro, a estreia da peça de teatro Aurora Negra. Vocês já ouviram falar? Sim. Pronto. É uma peça de teatro só com mulheres negras e que teve bastante sucesso até. Ou pelo menos a nível de popularidade, eu não sei na sala se chegou a esgotar nos palcos por onde passou, mas sei que pelo menos a nível de popularidade a coisa funcionou bem, a comunicação. Será que existe a mesma vontade da nossa parte de apoiar aquilo que é nosso da mesma forma que existe de apoiar aquilo que vem dos Estados Unidos? Não em tudo. Não em tudo. Não, a sério, eu estive numa manifestação, houve a do Black Lives Matter, a rua não se andava. Houve uma manifestação a seguir, passados uns tempos, não foi quase ninguém. Aconteceu aqui, em Moscavide, ao lado, não interessou a ninguém. Então, percebem o impacto que os Estados Unidos têm? É gigante, é massive. Eu ainda há pouco tive uma discussão com o Eddie, exatamente por causa do Black Lives Matter, porque, na minha perspectiva, o movimento do Black Lives Matter acordou a nível global esta necessidade de nós falarmos. O Eddie tem toda uma outra perspectiva, porque a luta não começou com o Black Lives Matter, toda a gente sabe isto. A questão é, qual foi o real... a forma como tudo foi comunicado, a forma como impactou diferentes países, a forma em que diferentes países se organizaram para criar manifestações ao mesmo tempo, fez com que a coisa explodisse.
com que tu também sentisses vontade de falar, mas por algo que aconteceu nos Estados Unidos e que se calhar diariamente acontece à tua porta e que tu sabes e que tu vês. Então, Ao mesmo tempo foi a altura em que aconteceu, sabem? A altura em que aconteceu. Eu acho que também teve muito a ver com isso, porque foi a pandemia, as pessoas estavam muito mais voltadas para as notícias, coisa que não acontece no dia-a-dia, porque cada um está no seu corre e às vezes não dão a devida importância. Eu acho que isso tudo fez ali um caminho para que fosse o boom que foi em todos os países. Teve o peso que teve. Mas ser foi os Estados só para Unidos... aquela causa, porque tu já tiveste a Cláudia Simões, já tivemos o Bruno Candé e já tivemos tantos outros e houve mesmo essa que eu número de estava a pessoas falar na rua. Essa que eu estava a falar foi do Bruno Candé. Eu estava lá e não estava lá quase ninguém. Não se enchia uma praça. Não se enchia uma praça. No Black Lives Matter estamos a falar do Terreiro do Paço, em todas as ruas, cheio. O que é que andamos aqui a fazer de errado, Marisa? Não O que sei. é que se passa? Não sei. Mas nós também, se tu fores a ver, não só com o Black Lives Matter, mas com outras questões, nós consumimos muito produto dos Estados Unidos. Muita música, muitas séries, muita coisa. Nós temos esta ideia quase já enraizada que se veio dos Estados Unidos é bom. Sim, mas... Se veio de fora, com certeza que é bom. E pá... Mas supostamente, quando acontece algo que te é próximo, ou que está geograficamente mais próximo, tu supostamente sentes de forma diferente. Deverias sentir mais, não? Sim, mas eu acho que também tem ou é muito porque vende? Eu acho que tem muito a ver com a forma como a comunicação social te apresenta a notícia. Percebes? E a morte do Bruno Candé teve peso, sim, mas ela não foi apresentada em circunstância alguma com a mesma carga de dramática com que foi apresentada a morte do George Floyd. Então, ela foi suavizada, não é? Portanto, tive esta apresentação de temos esta pessoa que foi nestas circunstâncias por uma pessoa que sim, aparentemente já não pela estava. Comunicação social branca. Sim. É importante. Sim, também. Percebes? Portanto, a forma como a própria notícia nos chega também diz muito depois daquela que é a nossa reação, não é? E a verdade é que os americanos podem fazer o que quiserem, mas ninguém pode mexer com eles, não é? Com o mundo inteiro move-se. O resto é resto. As maradinhas que eles fazem lá, mas percebes? Eu acho que tem muito a ver com a forma como as notícias nos são apresentadas e depois a forma como a própria comunicação, a mainstream, né, divulga isto e mexe com isto, porque no fundo eles sabem melhor que ninguém como fazer e onde querem chegar, né? Com certeza. Informação é poder. Da mesma maneira que lhes chegou a morte do George Floyd, devem ter chegado outras tantas, né? Se calhar aquela eles conseguiam impulsionar de uma maneira diferente. A Breonna Taylor, tens várias. Mas sim, aquela foi a que rendeu mais. Percebes? Foi então... no momento certo. E depois também tem esta comunicação. Depois também temos que nos lembrar que há uma roda que faz as coisas girar e nessa roda nós não tocamos. Portanto, é uma roda que gira especificamente num grupo social específico. Sim. Então eles têm que continuar a proteger esse grupo social. E a comunicação social... Faz uma roda financeira, obviamente. Sim. Portanto, não é de hoje. Nós lemos isto nos manuais, se calhar deve ter sido as únicas verdades que nós lemos nos manuais na escola, é que a comunicação social foi criada justamente para potencializar este tipo de rodas que são criadas nas sociedades. Então, a internet, ela surge, e muitas das vezes nós ouvimos falar de sabotagens, não é? Porquê? Porque a internet surge e isto é terreno baldio, não é terra de ninguém. Cada um chega e planta aquilo que quer. Então, é perigoso, não é? Porque na comunicação está tudo controlado. Tem duas vias, na verdade. Tem. Eu sempre disse que, aliás, e sempre ouvi dizer, e por isso também replico, porque tenho essa noção de que de facto funciona assim. Principalmente nós que estamos envolvidos com este meio da comunicação, quem detém um meio de comunicação detém muita coisa.
tem muita coisa, porque tu consegues controlar a forma como determinadas pessoas vão pensar sobre um assunto, tu consegues controlar a forma como a imagem de algo passa para a opinião pública. Então a comunicação social faz pessoas e desfaz pessoas. É o quarto poder, ou o terceiro poder, não, como eles diziam, é o quarto poder. Então, também não é à toa que o jornalista até tinha durante muito tempo, né, teve esta função de gatekeeper, que é uma coisa que quem estuda jornalismo ouve muito falar, não é? Está connosco, é nosso, nós sabemos, usamos quando quisermos. Obviamente que depois a internet veio mudar um bocadinho as coisas, porque tal como a Natália diz, é terra de ninguém. E qualquer um pode fazer o que quiser, mas também é uma arma para quem antes não tinha voz. Exatamente. Sim, é uma arma para quem antes não tinha voz. E podia até este surgimento da internet e a rapidez com que as notícias se propagam nas redes sociais podia ter sido uma ótima ferramenta para os jornalistas cimentarem ainda mais o seu valor, né? Porque eles podiam continuar como as fontes fiáveis de informação. Eu só acredito quando sair dali. E nesta ânsia de chegar a todo lado, de querer dar conta de tudo, as pessoas ficam, nem acredito nada que vocês dizem, olha, continuem para aí a falar. Eu acho o fixe disso tudo é, dentro do que tu estás a dizer, aí entram os meios de comunicação alternativos. Sim. Que vieram limpar um bocadinho a sujidade nos ecrãs das pessoas, porque permitem que haja um trabalho sério e com outras perspectivas além da mainstream a passarem e que possa criar algum tipo de pensamento crítico na opinião pública. Portanto, é muito ambíguo, na verdade. Tanto dá para muito bom como dá para muito mau. E assim, olha, tenho aqui alguém na produção a falar-me sobre a manifestação das mulheres no Irão e que, lá está, toda a comoção gera também à volta do que tem passado pelas redes sociais e este é o lado bom de todos podermos falar, de todos podermos ser ouvidos. Não, eu acho que a internet vem exatamente trazer isto, não é? Trazer tudo aquilo que não nos chega pela comunicação, porque se nós só tivéssemos a televisão, havia muita coisa que não nos ia chegar nunca. E se calhar vermos outras mulheres, e eu acho que foi o que acabou por acontecer, e motivar outras mulheres a continuar a manifestação e a fazer da manifestação aquilo que ela está a ser hoje, é o facto de as mulheres perceberem, ok, o que é que se passa na casa da minha vizinha? Não, a minha vizinha também tem coragem de sair à rua, não é? Porque antes não havia isto. Havia o eu quero, mas se eu sair, eu tenho medo. Então, se eu sei que a minha vizinha também vai sair e todas as outras minhas vizinhas também vão, se houver uma consequência é para todas. Então, juntas acabamos por ter mais força para chegar a algum lugar. E então eu acho que a própria comunicação tem perdido vários pontos junto à nossa geração. Junto à geração da minha mãe ainda é válido. Mas na minha, eu já vejo uma coisa na televisão e fico tipo... já não comunicam para nós. Deixa-me lá ver o que é que os meus sites que eu sigo estão dizem a falar sobre isto, não é? Já que eu ainda não tenho uma opinião, deixa-me procurar aqui 3 ou 4 informações diferentes para poder contrabalançar e ter sentido crítico e perceber o que é que se passa. Porque senão, se calhar, eu não vi nada do Irão na televisão. Também não vejo televisão. Pronto. Mas do que vejo, não vi nada. Não foi noticiado. Sim. Mas não é uma notícia importante, não estão pessoas a morrer, não está a acontecer uma manifestação que levou várias pessoas à rua, que levou várias mulheres a tirarem o... Como é que se diz? O hijab? Como é que é? Hijab. Isso. Yeah. Que levou várias a tirarem e a revoltarem-se contra o próprio povo. Não devia ser noticiado? Devia. Mas não. E há ali, se calhar, 5 ou 6 minutos do jornal que nós estamos a falar o quê? Bolha. Nada. Entendem? Mas não lhes interessa que isso chegue. Porquê? Por causa daquela tal roda que eles têm que preservar, porque independentemente de tudo, há os acordos entre os países, há os acordos nos jornais, há jornais que são de direita ou são de esquerda, têm certos e determinados interesses, não podem tocar em certos pontos. Uma pessoa fica, ok, então qual é a verdade que me chega? Ou será que isto que me está a chegar é verdade? Se é que é mesmo verdade. Se é que é mesmo verdade. Então acho que hoje em dia, principalmente a comunidade negra da nossa geração, já tem procurado a informação aqui, nestas plataformas. Porquê? Porque ouve-se mais verdade. Claro que depois há muitas que são extremistas, não é? Nós depois temos que aprender a filtrar, porque senão saímos à batatada a toda a gente. Mas
tentamos procurar dentro de plataformas que nos dizem um bocadinho mais, dentro da nossa comunidade, dentro de sessões de conversa com pessoas da nossa comunidade, para podermos perceber que se calhar aquilo que eu penso, não é? Aquilo que a minha vizinha pensa, é igual àquilo que eu penso. Então eu não penso tão errado assim, e se calhar até tem razão, ao fundo de razão, naquilo que nós pensamos em conjunto. Um bocadinho por aí. Olha, eu vou aproveitar esta tua fala, Natália, para encerrar este nosso 5º episódio do Mata Bicho. Marisa, obrigada. Natália, obrigada. Até ao próximo Mata Bicho. Até à próxima. Até ao próximo. Quer dizer que eu vou estar no próximo? Não sei. Tudo é uma possibilidade.